Opa, seja bem-vindo, você empreendedor, empreendedora, que legal que você está aqui, fico feliz. Olha só, eu sei que você está aqui porque você quer melhorar a gestão do seu negócio, você quer tornar a sua empresa uma empresa lucrativa. E eu sei que quando você começou a sua empresa, o seu próprio negócio, você tinha um pensamento. Você queria liberdade. A liberdade de tempo para poder fazer as coisas na hora que você quisesse e liberdade financeira, que hoje talvez é um item muito escasso, né? Você poder trabalhar para você mesmo, ter dinheiro, não ficar enchendo o bolso dos patrões, mas alguma coisa aconteceu ao longo desse caminho. E hoje você não sabe o que está acontecendo com o seu negócio, porque você trabalha o mês inteiro e você não vê o dinheiro, você não vê o lucro no final do mês. Você talvez não tenha clareza aí das suas finanças, você não sabe o que está acontecendo, por que você trabalha tanto e não tem dinheiro. Talvez as suas finanças pessoais estão misturadas com as finanças da empresa. Quem sabe você também está devendo na sua pessoa física, você está devendo para o banco, talvez esteja devendo alguma coisa, e você não sabe por que isso está acontecendo. E não era o que você queria quando você iniciou a sua empresa. Então, aqui nessa apresentação, nesse workshop, eu vou mostrar para você como tornar a sua empresa lucrativa e como melhorar essa situação. Mas olha só, não é só uma apresentaçãozinha, não é só um videozinho. Eu vou precisar da sua atenção, eu vou precisar que você foque comigo aqui, beleza? E olha só, eu já vou deixar para você aqui um link para você baixar uma planilha, tá? É um presente meu para você, uma planilha de gestão financeira. Se você ainda não tem, legal que você vai ter agora uma ferramenta para você usar na sua empresa. Se você já tem, talvez você consiga adaptar essa planilha aí para o seu negócio, beleza? Mas eu quero começar mostrando para você quem sou eu e por que eu escolhi a gestão financeira para micro e pequenas empresas, beleza? Para isso eu quero convidar você para ir lá para a tela do meu computador, beleza? Então, aguardo você lá. Bom, pessoal, então aqui já na tela do meu computador, quero mostrar para vocês sobre o que eu estou falando e sobre como a gestão financeira pode gerar lucro para o seu negócio. Eu entendo que a maioria das pessoas, dos empreendedores, estão preocupados com o dinheiro, com as vendas, com o marketing para poder gerar mais vendas para dentro da empresa. Mas para pensar uma coisa. Se você vender mais, você não vai ter mais gasto, você não vai ter mais custo. Ou seja, às vezes você vender mais não é a solução para o seu negócio agora. Você precisa colocar a casa em ordem para poder saber para onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo, se você está tendo lucro ou prejuízo e onde você está tendo esse lucro ou esse prejuízo. O que está acontecendo? Você precisa ter clareza para você poder continuar dando passos ao longo desse caminho. E a gestão financeira é exatamente isso. Ela consegue te dar visão de tudo que está acontecendo dentro da sua empresa, tá? Então eu quero mostrar para você aqui como a gestão financeira pode trazer lucro para sua empresa. Eu vou mostrar para você na prática, beleza? Mas, primeiro de tudo, quero começar me apresentando, tá bom? Então, vamos lá. Meu nome é Cleiton, como você já sabe. Eu tenho 25 anos e eu sou formado em administração de empresas. Eu sou sócio fundador da XP Finanças, que tem o foco principal voltado à gestão de micro e pequenas empresas, tá? E eu tenho 9 anos de experiência na área administrativa. O meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, depois eu fui para uma outra empresa onde eu trabalhei no financeiro, depois eu nunca mais saí dessa área, então eu tenho quase 10 anos aí de experiência nessa área, eu coloquei 9 para diminuir, mas é isso aí. E hoje, ao longo da minha carreira, tanto o meu conhecimento na prática, o conhecimento empírico, quanto o conhecimento acadêmico, me proporcionou a oportunidade de hoje prestar consultoria financeira. E hoje eu já atuo como consultor financeiro, só que o nicho de mercado que eu atendo é a marcenaria. Só que assim, eu não quero focar apenas em um nicho. Eu quero abrir, expandir para que eu possa ajudar mais pessoas e que outras pessoas possam também conhecer o meu trabalho. Então, hoje eu presto consultoria financeira para marcenaria, eu tenho alguns clientes, mas eu quero ajudar você, que também às vezes não faz parte desse nicho, mas que tem uma empresa e que precisa de ajuda nessa parte de gestão financeira. Beleza? E por que atuar na área de consultoria para pequenas empresas? Talvez você esteja se perguntando isso, né? E aí agora eu quero mostrar para você um pouquinho da minha história. Eu vou tentar ser breve aqui, mas quero contar um pouquinho de quem sou eu para a gente poder criar um relacionamento, você me conhecer um pouco mais. Galera, como eu disse, eu sempre trabalhei nessa área administrativa e sempre gostei muito. Só que essa paixão pela área financeira começou quando eu trabalhei numa empresa. Ah, eu não coloquei aqui, eu sou de Londrina, tá? Eu sou de Londrina, Paraná. E essa paixão pela área financeira começou quando eu trabalhei numa empresa aqui em Londrina, no ramo de laticínios.
E depois dessa empresa que eu trabalhei aqui nessa empresa na área financeira, eu me apaixonei por esse ramo. E quando eu saí de lá, dessa empresa, o meu pai ele me perguntou, falou, Cleiton, você gosta tanto dessa área, você se interessa tanto, você já se adaptou, por que que você não vai trabalhar nas empresas, mas não como um funcionário? Você vai lá prestar um serviço, eles não vão registrar você, eles vão te pagar por fora. E eu fiquei, pai, mas como que é possível? Eu nunca trabalhei dessa forma, eu sempre fui um funcionário, sempre tive carteira assinada. Eu não penso nem como fazer isso. Ele falou, Cleiton, vai conversar com as pessoas que você conhece, com os seus gerentes, com as pessoas que você já trabalhou, vai tentar procurar saber sobre isso. E aí, na época, eu fui, conversei com algumas pessoas, e aí a minha gerente dessa empresa que eu trabalhava, ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou assim, Cleiton, ó, você tem potencial, eu acho que pode dar certo, mas agora não é o momento. Primeiro, procura se especializar, vai fazer uma faculdade, uma graduação, vai fazer cursos, vai procurar pessoas mais capacitadas nessa área, para você poder ter uma visão de horizonte muito maior do que você tem hoje. E assim, isso me trouxe, gente, uma coisa muito importante, porque depois dessa conversa, eu fui fazer uma graduação, fiz curso técnico, tá? Já tenho uma graduação, curso técnico e outros cursos nessa área de administração e gestão financeira, a qual me proporcionou a oportunidade de estar aqui hoje, falando com vocês. E foi graças ao meu pai, algo que ele idealizou, algo que ele pensou lá atrás, que me fez chegar aqui, onde eu estou hoje. E por isso, a consultoria financeira para pequenas empresas. Porque junto algo que eu gosto de fazer, com uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de... Na verdade, assim, é quando você encontra o seu propósito. E eu acredito que hoje o meu propósito é esse, de ajudar pequenos empreendedores que talvez não saibam como gerir corretamente as finanças, não sabem como gerenciar os recursos da própria empresa. E assim, gente, não tem problema nisso, tá? Não tem problema, porque às vezes você tem especialidade no seu ramo, de negócio. Por exemplo, o médico. Qual é a especialidade dele? Anatomia humana. O médico conhece tudo sobre o nosso corpo. Por exemplo, o arquiteto, qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é transformar um ambiente normal em um ambiente super aconchegante, um ambiente lindo. O cara é bom, a criatividade dele é excelente. E você é bom no que você faz. Então, não tem problema de você não ser um bom administrador, de você não saber, de você não ter feito 4, 5 anos de curso, de graduação, para você saber administrar uma empresa. Você precisa saber o mínimo que você precisa para poder gerenciar a sua empresa hoje, para ela não fechar, tá bom? Então, isso é muito importante. E nesse workshop eu vou ensinar você uma forma simples e prática para você fazer isso, tá bom? Então, me acompanhe. Bom, pessoal, já falei de mim, agora eu quero falar sobre negócios. Olha só, vou mostrar algumas imagens para vocês aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo aqui para a gente poder criar um raciocínio lógico, tá bom? Vamos lá. Olha só, empreendedorismo. Quase 60% das empresas fecham as portas em 5 anos. Isso a Globo colocou. Na Veja, olha só, 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade, aponta o IBGE. 60% das empresas fecham antes de completarem 5 anos. 10 de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos. Gente, olha só, o IBGE é um instituto de pesquisa muito conhecido e é um instituto sério. Nós conhecemos por vários tipos de pesquisa. E você está vendo que isso aqui não é uma informação da minha cabeça, não é algo que... Você já deve ter escutado isso em algum lugar, mas não é algo que veio da cabeça de ninguém. Foi uma pesquisa feita, foi algo sério que mostrou que 6 empresas, de 10, 6 empresas morrem, fecham as portas e aqui no Brasil. E aí, às vezes você deve estar se perguntando, mas Cleiton, por que que isso acontece, cara? Eu já ouvi várias coisas e eu fico em dúvida por que que as empresas fecham. Olha só, de 10, só 4 permanecem de pé, permanecem vivas. Ah, mas será que é porque eles vendem muito? Será que o lucro deles é muito grande? Ou o que que será? Por que que essas 6 empresas fecham? Você deve estar se fazendo essa pergunta, por que que isso acontece? E aí eu trouxe aqui um texto do Sebrae, eu gostaria de ler com você. É rapidinho, tá? Ele mostra algumas porcentagens do porquê que essas 6 empresas fecham. Olha só. Segundo o Sebrae, 7% dessas empresas fecham por falta de lucro. 20% encerram o negócio por falta de capital e quase 50% dos pequenos empresários do Brasil não sabem precisar se tem lucro ou prejuízo. Olha só. Esses dados nos fazem constatar que as empresas fecham por falta de uma gestão adequada dos seus recursos. Gente, vocês estão vendo que
olha só, 77% das causas do fechamento de empresas aqui no Brasil é problemas com finanças. Olha só, nós temos lá 7% fecha por falta de lucro, 20% por falta de capital e 50% não sabe dizer se tem lucro ou se tem prejuízo. Ou seja, 77% dessas empresas têm problemas com finanças. E talvez se você não souber dizer para mim, precisar, se você tem lucro, se você tem prejuízo, se você não tem um capital, se você não está tendo lucro aí ao longo desses meses, ao longo dos anos, e você está numa situação complicada agora, calma, tá? Calma, porque eu consigo ajudar você e aqui nesse workshop aqui você já vai aprender coisas valiosas que vão abrir a sua mente, que vão ajudar você a sair do ponto A para o ponto B, beleza? Mas vamos lá. Se você estivesse pensando, se você estiver pensando agora, Cleiton, eu sou uma dessas empresas que não tem lucro, eu sou uma dessas empresas que não sei se tem lucro ou prejuízo, não tenho capital. Olha só, uma coisa que eu tenho para dizer para você, mantenha calma, tá? E vem comigo que eu vou ajudar você nesse momento. Galera, olha só. O que não ensinaram para você sobre gestão financeira? Eu quero começar falando sobre isso porque eu tenho certeza que você, como empresário, como empreendedor, você já deve ter pesquisado no YouTube, no Google, blog de softwares que trabalham com gestão financeira para empresas. E na verdade, sim, a maioria deles não entregam para você a totalidade da gestão financeira como ela deve ser, como ela é. Por quê? Primeiro que às vezes é muito difícil de explicar isso, da pessoa entender, e depois que às vezes o software que eles entregam, a maioria deles, não tem e não é estruturado da forma correta que a gestão financeira deve ser, tá? Então eu quero mostrar para você que o que não ensinaram para você sobre gestão financeira, olha só. Fluxo de caixa, gente, não é apenas receita e despesa. É claro que assim, nós temos na nossa cabeça a ideia de que o que eu recebi menos o que eu paguei é igual ao meu lucro ou prejuízo. Mas não é só isso. E eu vou mostrar para você aqui por que, que não é só isso e o que, que é, então, afinal, o fluxo de caixa, tá bom? Você não precisa ser formado em administração ou fazer um mestrado em gestão financeira. Gente, vocês não precisam ficar 4 anos numa faculdade, vocês não precisam ficar um tempo razoável lá estudando para poder saber administrar sua empresa. Eu já fiz isso para você. Eu já estudei, eu já aprendi, eu já desenvolvi método. E eu estou aqui para mostrar para você um dos meus ensinamentos para você poder começar a aplicar já na sua empresa a partir de hoje, tá? Isso que a gente vai conversar agora, você já vai começar a aplicar hoje. Então você não precisa ser formado em administração. O que você precisa então? Você precisa do conhecimento correto e você precisa das ferramentas. E eu vou deixar uma planilha para você, eu já falei aqui, eu vou deixar uma planilha para você baixar aqui, é uma ferramenta excelente de controle financeiro e ela está estruturada no modelo que eu vou falar para você aqui. Olha só, lembra que ali em cima eu falei, ó, o fluxo de caixa não é apenas receitas e despesas. Então, ela é muito mais que isso. A gestão financeira é muito mais do que só o fluxo de caixa e eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Bem, então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse é um caso real, é um cliente meu, tá? É um cliente que eu atendi. E esse cara aqui, ele permitiu com que eu compartilhasse as informações dele para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção porque eu vou ensinar de uma maneira estruturada como deve ser um fluxo de caixa, como deve ser a gestão financeira da empresa. Isso aqui de acordo com o método que eu desenvolvi, beleza? Então vamos lá. Olha só, deixa eu pegar só meu apontador a laser aqui, ó. Chique. Pessoal, olha só, vamos lá. Esse cara aqui, ó, eu quero que vocês analisem essas informações como se fossem a empresa de vocês, tá? Eu coloquei aqui assim, ó, análise do mês de maio de 2020, mas poderia ser qualquer outro mês. Eu coloquei isso aqui só como exemplo, tá? E esses dados aqui, olha só, você está vendo que está 95.262,68 centavos? Eu poderia ter arredondado aqui, usado só um exemplo. Não poderia ter pego as informações corretas. Mas por que eu quis pegar? Para mostrar para vocês a importância que tem quando você tem um controle financeiro correto. Você consegue saber até os centavos de quanto que entrou na sua empresa, quanto desse valor total que entrou é cartão de crédito, quanto é cartão de débito, quanto é dinheiro, quanto é depósito. Você viu que interessante? Quando você tem um controle financeiro, uma gestão financeira eficaz, você tem as informações corretas, na ordem correta, na estrutura correta que você precisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, não adianta você lançar o que entrou e o que saiu. Lembra que eu falei que fluxo de caixa não é apenas receita menos despesa? Olha só, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção, tá vendo esse número aqui, ó? Esse número aqui
é o nosso plano de contas. Se você nunca ouviu falar nisso, tudo bem, tá? Não fica preocupado que ao longo desse workshop você vai aprender. Olha só, então nesse plano de contas aqui você vai ver que ele vai repetir para todos os outros gastos, tá? Tanto lá embaixo, quando eu for mostrar para vocês os gastos fixos, as despesas que a gente vai ter, ele vai ter uma numeração. Então, olha só, a conta macro é a número 3, a conta 3 é a conta receitas. Essa conta receitas aqui nós tivemos 95 mil, sendo que dentro dessa conta nós temos as subcategorias que são, ó, de 95 mil foi 49 de cartão de crédito, 15 mil de débito, 10 de dinheiro e 20 de depósito. Então a primeira coisa que você precisa entender, se o seu software, se você usa um software ou uma planilha, se essa planilha, esse software não dá para você a possibilidade de construir um plano de contas, muito provavelmente você está fazendo a sua gestão financeira nas bases erradas, tá? Então, aqui eu vou mostrar para você a forma correta de controlar, de gerir o seu dinheiro e o que isso vai resultar para você no final, lá no final do mês, tá bom? Então, vamos lá. Depois de receitas, nós temos que pagar as contas. Então, nós tivemos aqui 95 mil de receitas e olha só, de novo, tá vendo aqui a conta? Conta número 4, despesas variáveis. Ou seja, tudo aquilo que varia de acordo com a sua venda, de acordo com a sua produção. Ah, Cleiton, mas eu sou um prestador de serviço. Não tem problema, você vai ter também despesas variáveis. Por exemplo, combustível. Se você se desloca de um lugar para o outro, você gasta combustível. Se você não trabalhar, você não gasta. E taxa de cartão, por exemplo, se você passa cartão na maquininha, e etc. Beleza? Então você sempre vai ter custo variável. Nesse caso aqui, essa empresa teve 8 mil de imposto, taxa de cartão, fornecedores, comissões. Olha só, de novo, o plano de contas aqui, tá vendo? As subcategorias. Dentro da categoria 4, nós temos aqui as subcategorias. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele teve 40 mil de despesa variável. Então, quer dizer que receita menos despesa é igual a lucro. Só que tem mais uma coisinha aqui que a gente muitas vezes esquece de verificar. Isso aqui se chama margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o quanto sobra do valor total que entrou para você pagar as suas contas fixas. Lembrando que aqui no conta variável é tudo aquilo que varia de acordo com a sua venda ou com a sua produção. O que é fixo, que é o que a gente vai ver para baixo, não tem a ver com a sua venda. Você tem que pagar independente se você abrir as portas ou não. Se você estiver fechado ou não, você tem que pagar. Aluguel, água, luz, contador, folha de pagamento. Então, essa margem de contribuição aqui é um índice muito importante para você. Você tem isso hoje na sua empresa já? Você sabe o quanto que sobra para você pagar as despesas? Você já tem isso muito claro aí? Se você não tem, agora é a hora de você começar a implementar esse método e começar a controlar melhor essa margem de contribuição. Isso é um índice, tá? Você consegue controlar ao longo dos meses, por exemplo. Vamos imaginar que aqui ó, é 58, mas daqui 2 meses você vai analisar de novo e você vai ver que caiu para 47. Um exemplo, tá? Aí você vai analisar, falando, meu, por que caiu para 47? Será que foi minha receita que diminuiu ou foi o meu custo variável que aumentou? Você consegue ter esse controle muito bem definido, muito nítido para você, tá bom? Então vamos lá. Então se sobrou 55 mil reais para eu pagar as contas, eu tenho aqui 26 mil de despesas fixas. O que é aquilo que eu já falei? São as despesas que você precisa pagar, independente se você produzir, se você vender, independente se você atender o seu cliente ou não. Que é as tarifas bancárias lá do seu banco, que é aquela taxa chata lá de manutenção da conta, que você não usa para nada, mas tem que pagar. O aluguel do cartão, maquininha de cartão, diferente da taxa, tá? A taxa está aqui em cima. Se você vender, você paga a taxa. O aluguel da maquininha, não. O aluguel você tem que pagar se você usar ou não. Aluguel do barracão, da sala comercial que você tem, água, luz, contabilidade, folha de pagamento. Olha só, Prolabore, tá vendo aqui, ó? Prolabore é o seu salário como sócio. O seu salário já está aqui dentro como uma despesa fixa. Então você já paga a empresa paga para você todo mês para você poder ter o seu salário. Beleza? Então, nós temos lá 26 mil de despesas fixas. De novo, gente, plano de contas, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, é muito importante. Quando você define o seu plano de contas, você está definindo aqui, ó, que a conta 513 aluguel, ela é para aluguel. Todas as despesas que você tiver com aluguel, você vai lançar aqui dentro. Ok? Então, depois de despesas fixas, nós temos aqui o nosso lucro. Só que esse lucro não é o que nós queremos saber ainda. Esse aqui é o lucro antes dos investimentos, porque você tem investimento para fazer na sua empresa. E o que são esses investimentos? Olha só. Investimentos podem ser fixos ou podem ser variáveis, tá? Por exemplo, o que é um investimento fixo? O investimento fixo aqui, no caso, internet. Se você tem um domínio na internet, você paga lá um valor para manter o seu site no ar. E aí, nesse caso aqui, a empresa paga R$ 189.
Mídias e propagandas aqui, ó, ele, em média, R$ 359 aqui por mês para impulsionar no Facebook, no Instagram, para fazer o marketing, tá? Ó, reformas e estruturas, fez uma manutenção lá no barracão. Consultoria, 300, isso aqui, ó, se for uma consultoria da XP Finanças, gente, ó, eu recomendo, porque é um investimento, ó, show de bola. E aí aqui treinamentos para os funcionários ou para você mesmo, como dono da empresa. Então, quer dizer, você investiu na empresa, isso aqui tudo, mesmo sendo fixo, às vezes, por exemplo, site aqui, ó, é fixo, você tem que pagar todo mês, mas ele cai numa categoria diferente, uma categoria de investimento, você consegue separar isso lá dentro do seu fluxo de caixa, do seu, da ferramenta, tá? Então, vamos lá. Então, agora nós temos o nosso lucro operacional. Ou seja, de tudo isso aqui que entrou, sobrou R$ 25.000 da operação. O que é lucro operacional? Me responde uma coisa. A sua empresa, ela faz o quê? Por exemplo, você tem uma padaria. Se você tiver uma padaria, qual é a operação da sua padaria? Produzir e vender pães, produzir e vender bolos, produzir e vender confeitaria, não sei, tá? Então, a operação do seu negócio é essa. Ou seja, será que tem algum erro aqui, ó, em algum da compra de material, que no caso, da compra de material ou do pagamento de despesa fixa está muito alto, alguma coisa na sua operação você não está conseguindo vender muito, alguma coisa que está ruim, porque tem muita gente que não tem lucro, chega aqui, ó, nessa linha aqui de lucro operacional, já não tem mais, está negativo, às vezes está muito baixinho. Por que que isso é importante você saber? E por que que é importante separar? O que que é, então, movimentação não operacional? O que que você paga que não faz parte da operação do seu negócio? E talvez você ache que faça. Olha só. Então, se você tem R$ 25.000 aqui para pagar, você tem de lucro operacional, você tem, então, movimentação não operacional. O que que é? Por exemplo, pagamento de empréstimo. Faz parte da operação do seu negócio? Vamos falar que você é dono de uma lanchonete. Você faz lanche. O que que tem a ver o pagamento de um empréstimo ou o pagamento de uma dívida com o fornecedor? O que que tem a ver na hora que você está lá fabricando o seu hambúrguer? Não tem nada a ver. Ou seja, não faz parte da operação da sua empresa. Se você é um prestador de serviço, você ficou com dívida no banco, você precisa fazer um financiamento ou parcelar a dívida que você tinha, essa despesa vai entrar como movimentação não operacional, por mais que ela seja fixa, tá? Você não pode jogar ela aqui dentro, ó, porque isso não faz parte da operação do seu negócio. Foi uma coisa eventual que aconteceu, que não vai ter sempre, então não faz parte daquilo que você vive todos os dias, beleza? Então, agora sim nós temos o nosso lucro líquido. Vixe, está escrito errado aqui, ó. Está escrito lucro operacional, mas aqui é lucro líquido, tá, gente? Desculpa pelo erro. Olha só, então sobrou aqui no final, esse aqui é o lucro real que sobrou para a empresa, o quanto sobrou no final do mês. Olha só que legal. Então nós tivemos aqui a nossa receita, nossa despesa variável, nossa despesa fixa, investimento, movimentação não operacional, e aqui sobrou o tão desejado lucro. Lembrando, gente, que esse lucro aqui não é seu como sócio, tá? É da empresa. O seu salário como sócio já está aqui dentro, ó, de despesas fixas. Esse lucro foi quanto sobrou de lucro para a empresa. E aí esse lucro você pode usar para reinvestir na empresa, para comprar maquinário, para fazer cursos, etc. E você vai usar também parte desse lucro aqui para fazer uma reserva financeira. Então, ou seja, sobrou aqui, ó, 22%. Só que essa porcentagem, me responde uma coisa, essa porcentagem você acha que é boa? Ou é razoável, ou não é? Depende muito do ramo de atividade, tá? Às vezes para você essa porcentagem não é boa, você acha que é pouco. Mas para muita gente essa porcentagem é muito alta. Só que, gente, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, eu lembro que lá no começo eu falei para vocês que isso aqui é uma análise real de um cliente que eu atendi na consultoria. Olha só, esse resultado aqui nós tivemos, na verdade, isso aqui não foi depois de um mês. Ele estava numa situação bem complicada, eu vou mostrar para vocês aqui. E depois de uma análise, depois de um trabalho bem feito, a gente conversou muito, eu ensinei para ele as bases corretas da gestão financeira. Ele usava uma planilha bem rebinha, só de controle de entradas e saídas. Ele não sabia o que era plano de contas, não sabia o que era margem de contribuição, não sabia onde impactava, por exemplo, o investimento que ele comprou uma máquina, por exemplo, onde impactava isso. Não sabia se ele tinha um empréstimo que ele tinha feito, ele já usou o dinheiro. E ele pagava todo mês, fixo lá. E ele não sabia como é que estava a situação dele, o que isso impactava e tudo mais. Então, depois de uma análise muito bem feita, depois de um trabalho de um tempo, a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui. Eu quero mostrar para vocês o antes.
Olha só, o antes dele é isso aqui. Você tá vendo que não mudou muito a receita? Receita que era 95 mil, ele tinha 91 no começo, tá? Então a receita dele aumentou um pouquinho aqui. Mas olha só, tá vendo aqui, ó, despesa variável, ele tinha 42%. Desculpa, ele tinha 39%. Então a despesa variável dele aumentou bastante, ó, para 42%, era 35, foi para 40 mil. Tanto que aqui ele começou a vender mais, ó. Lembra que isso aqui é a análise que a gente estava fazendo antes, tá? Isso aqui foi antes, quando eu comecei com ele lá. E aí aqui, ó, despesa variável, então aumentou porque aumentou a venda dele, e aqui era um pouquinho menos. A margem de contribuição dele, ó, era maior, tá? Era maior, mas você vai ver aqui embaixo, ó, que a despesa fixa dele era muito maior do que ele tem hoje. E ele não tinha noção disso, tá? Ele não tinha noção, porque assim, para ele era normal ter uma despesa alta, porque fazia parte da empresa dele, era uma empresa grande, então ele faturava um valor bacana, e aí fazia parte. E eu comecei a mostrar para ele, falei, cara, olha só, você tem uma margem de contribuição muito boa, tá? Só que você tá com uma despesa fixa, um custo fixo muito alto. Eu mostrei para ele, depois a gente conseguir estruturar todas as contas, né? E comecei a mostrar para ele. Olha só, investimento. O investimento que ele tinha aqui, ó, não dava 1%. Então dava que R$ 256 que ele fazia, eu acho que, eu não lembro de cabeça agora, era um curso, alguma coisa assim. Então quer dizer, ele conseguiu agora, ó, reinvestir na empresa, tá vendo? Ó, agora ele tem um investimento de R$ 3.700, 4% do faturamento dele. E olha só, aqui, ó, a movimentação não operacional. Ele pagava aqui, ó, se eu não me engano, que era um empréstimo, alguma coisa assim. E aí aqui, ó, ele paga um pouquinho mais de movimentação não operacional também. Foi um item isolado que nós fizemos, foi uma outra negociação que nós tivemos aqui com um fornecedor que estava muito tempo atrasada. Então, por isso que isso aqui aumentou um pouco. Mas olha só, olha o resultado. Ele tinha 6% de lucro no final do mês. Se você olhar aqui para o cenário total, você pode pensar, mas Cleiton, ele ainda está melhor do que eu, porque ele tem lucro. Eu não tenho lucro hoje. Você deve estar se pensando. Só que, gente, esse lucro aqui, ó, 6% de lucro ao todo, sobra R$ 5.000 no final do mês para ele. Só que desses 5 mil aqui, pasmem vocês, não, daqui que ele tirava o salário dele. Lembra que aqui dentro, ó, de 26 mil, já está com o salário dele? Lembra dos R$ 4.000 de prolabore? Ele não tinha isso aqui, ó. Era 48 mil de despesa fixa, com aluguel, água, luz, funcionário, com tudo, menos o salário dele. Ou seja, desses R$ 5.000 aqui que ele tinha de lucro no mês, o que ele fazia? Ele tirava, porque ele sobrevivia daquilo, ele tinha despesas, né, da casa dele, da família dele, então ele sobrevivia daquilo. O que acontecia no final? Ele não via o lucro, porque mês a mês as contas dele estavam misturadas com a da empresa e ele não conseguia enxergar isso. Então isso foi algo muito nítido e foi muito interessante, porque depois que a gente conseguiu estruturar muito bem o fluxo de caixa, eu consegui mostrar para ele sobre a gestão financeira, ele começou a entender, Cleiton, hoje eu vejo quais são as informações, quais são os dados corretos que eu preciso focar para poder tomar as decisões. E é isso, gente, que eu quero que você entenda. Então, se você tem uma planilha, se você tem um software que não te dá a possibilidade de você enxergar tudo isso aqui que eu mostrei para você, isso quer dizer que provavelmente você está fazendo a sua gestão nas bases erradas e você não tem clareza das informações como eu estou te mostrando aqui. Tá? Se esse for o seu caso, a planilha que eu vou deixar para você vai te dar uma ajuda imensa. E se você ainda precisar de ajuda, pode contar comigo, estou aqui, tá? E antes da gente poder finalizar esse bate-papo aqui, eu quero mostrar para você quem já tem uma empresa lucrativa. São pessoas que eu já atendi, tá? Que já fizeram consultoria comigo. E aí alguns deles deram alguns feedbacks. Por exemplo, a Marina, que tinha um café. Ela falou assim, Cleito, realmente foi um ótimo investimento de dinheiro e tempo com consultoria. Acredito que agora tudo vai ser muito claro. Ela tinha um problema de não conseguir saber o que estava acontecendo na empresa. Ela sabia que vendia muito bem, mas não tinha lucro, não conseguia saber quanto que era a despesa. Era uma bagunça. E a gente conseguiu trabalhar para poder melhorar isso. E aí ela falou, Cleiton, hoje eu vejo, tudo vai ser muito claro. Ou seja, hoje ela consegue ter clareza das informações dela de acordo com o método que eu ensinei ela, a forma como eu mostrei para ela sobre a gestão financeira. Ó, esse aqui é o Anderson, é um cliente meu da marcenaria, ele é um marceneiro. E aí ele falou para mim que, cara, eu indiquei você para um amigo meu, ele tem uma padaria. Eu falei para ele o quanto você está me ajudando aqui. Sua consultoria é top e eu aprendi muito sobre gestão financeira, valeu mesmo. Só que esse cara aqui, ele
Quando a gente começou o trabalho dele, esses dados aqui que eu mostrei para vocês não é dele, tá? É de um outro cliente. E esse cara aqui também foi o mesmo caso. É quase parecido com a Marina ali, mas o dele foi um pouquinho diferente. Ele vendia muito bem, era um preço muito alto, só que ele tinha uma despesa fixa muito alta também. Então eu consegui mostrar para ele, através daquele demonstrativo, que não era só vender mais que ele teria mais lucro. Ele precisava estruturar e precisava controlar corretamente as informações, os dados, o dinheiro que entrava na empresa dele. Ele precisava saber para onde estava indo e tomar as decisões corretas. E nós temos aqui também, ó, o Everton. Olha só o que ele escreveu para mim, ó. Ele escreveu um e-mail e falou que tá, ó, faz 2 meses que eu estou usando a planilha. Ó, esse cara aqui, assim, ó, nem fazia ideia do que é a gestão financeira. Ou seja, o Everton falou assim, Cleiton, eu nem imaginava. Para mim, eu achava que a gestão financeira era controlar o que entrava, o que saía. E eu falei para ele, mesma coisa que eu estou falando para vocês. A gestão financeira, o fluxo de caixa, não é só despesas e receitas, não é só isso. Eu mostrei para vocês aqui agora que tem muito mais. E talvez você possa estar errando por não conhecer tudo isso que eu falei para você. Ele falou assim, ó, porque você abriu os meus olhos para poder crescer. O que ele quis dizer aqui? Gente, a falta de clareza, lembra que eu li lá no comecinho lá, que o Sebrae escreveu? A falta de clareza, 50% das empresas que fecham não sabem, eles não conseguem precisar se tem lucro ou se tem prejuízo, eles não conseguem saber se tem lucro ou prejuízo. Eles só estão trabalhando dia após dia, e não sabem o que entra, o que sai, não sabe o lucro, não sabe a despesa, não sabe o que é custo fixo, não sabe variável, não sabe de nada. E, como eu falei, não tem problema de você não saber, porque você é especialista no que você faz. Eu sou especialista em administração e gestão financeira. Tá? Então, você só precisa ter os conhecimentos corretos, as ferramentas corretas para poder trabalhar e ter uma gestão financeira de sucesso. Galera, então, depois de tudo isso que a gente viu aqui nesse workshop, nessa apresentação que eu fiz para vocês, você pode baixar aqui a planilha de fluxo de caixa. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você, lá aqui nos links abaixo aqui. Você pode baixar a planilha. Lá dentro vai ter um tutorial de como que a planilha funciona. É muito interessante que você assista, tá? Assista lá certinho o tutorial para você. Porque assim, ó, você vai abrir a planilha, você vai ver que tem um monte de dados, né? Às vezes você pode se assustar. Mas calma, tá? Ela é simples de usar, mas à primeira vista pode assustar um pouquinho. Então é interessante que você assista o tutorial, tenta entender certinho como que funciona para você começar a implementar já a partir de hoje aí na sua empresa, tá bom? E você pode conhecer mais sobre gestão financeira. A XP Finanças pode te ajudar. Então, olha só, me segue lá no YouTube, no Instagram, @XP Finanças, para você poder continuar acompanhando o meu material. E se você quer conhecer sobre a gestão, sobre a consultoria de gestão financeira, eu vou deixar para você aqui embaixo também um link com o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo para poder conhecer e eu vou te explicar pessoalmente, a gente pode trocar uma ideia, às vezes fazer uma videochamada, eu posso te ligar, eu posso ir até a sua empresa se você for aqui de Londrina, por exemplo, para a gente poder conversar, para eu entender qual é a sua dificuldade, o que você precisa hoje, o que você já tem estruturado aí na sua empresa, tá bom? Então, pode contar comigo. Eu espero que eu tenha ajudado você e que com essa planilha você já consiga ter um controle financeiro melhor do que você tinha. Então, gente, se você tiver dificuldade com a gestão financeira da sua empresa, pode contar comigo e eu estou aqui para ajudar. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso aí, bora para frente. Tamo junto e até a próxima. Valeu!